Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a doutrina da Trindade, uma das doutrinas mais difíceis de serem ensinadas e compreendidas dentro da teologia. Isto porque, como seres humanos, somos muito limitados para compreender de uma forma plena quem é Deus. Mas vamos lá. O que é essa doutrina, a doutrina da Trindade? O que fala a doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade, então, nos ensina que existe apenas um Deus e esse Deus subsiste em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas três pessoas, embora distintas, são divinas e plenamente Deus. E também elas têm a mesma essência e nenhuma é inferior ou superior à outra. O termo Trindade, ele não aparece dentro da Bíblia Sagrada. A doutrina sim, mas a palavra Trindade você não vai encontrar. Isto porque esta palavra, ela foi criada, ela foi intitulada por Tertuliano, que viveu no ano de 160 a 220 depois de Cristo. Ele foi o primeiro a empregar este termo, Trindade, se referindo então a Deus, o Deus triuno. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, é possível nós identificarmos esta doutrina tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós já observamos logo no início, em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aqui vem do hebraico Elohim, que está numa forma pluralizada, indicando que a ação da criação foi executada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da Trindade estavam ativas no momento da criação, inclusive quando o homem é criado. No capítulo 1 e versículo de número 26 do primeiro livro da Bíblia, a Bíblia vai dizer assim: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós vemos também a Trindade reunida, fazendo, criando o ser homem. A expressão fazer está no plural, façamos. Nós observamos também a pluralidade no capítulo de número 11 de Gênesis, quando o povo não quer se espalhar sobre a terra e decide construir a Torre de Babel. Então nós vemos a Trindade mais uma vez junto ali, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz no capítulo 11, versículo 7, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Observe que os verbos aqui estão todos no plural. Desçamos e confundamos. O que é isso? É a Trindade agindo e trabalhando. É muito interessante também, lá em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que nós achamos muito interessante aqui é que a palavra único, ela vem do hebraico erad. E a palavra único no hebraico, ela tem dois significados. O primeiro significado é único no sentido absoluto e o segundo sentido seria único com sentido composto. Por exemplo, quando Deus pede a Abraão o seu único filho, a palavra único aqui está no sentido absoluto, apenas um. Mas quando o Senhor olha para o homem e para a mulher, diz que eles deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne, aqui está o verbo, a palavra errado, indicando uma unidade composta. Esta mesma palavra que aparece aqui quando a Bíblia diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a palavra errad, ou seja, está falando aqui neste texto de uma unidade composta: Pai, Filho e Espírito Santo. Isto no Antigo Testamento. No Novo Testamento também é muito claro, muito evidente a doutrina da Trindade. Por exemplo, no batismo de Jesus, enquanto Jesus é batizado por João no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Espírito desce.
O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e repousa sobre a cabeça de Jesus. E no mesmo instante, o céu se abre e o Pai vai dizer em alto e bom som: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Aqui a doutrina da Trindade é evidente. Outro texto também referente à Trindade é na Grande Comissão, no capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20, quando Jesus diz: ide e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia, ela é bem clara e ela é bem convincente em nos mostrar que tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo é Deus. Vamos para a Bíblia? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo de número 2 e versículo de número 11. Vamos ver o que diz esse texto. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o texto aqui se refere ao Pai e este Pai é identificado aqui como Deus. Agora nós vamos para a primeira carta de João, no capítulo de número 5 e versículo de número 20. Diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O texto aqui de João está nos mostrando que Jesus Cristo é Deus. Agora vamos para Atos, capítulo 5, versículo 13 e 4. Diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, repare que no versículo 13 ele está dizendo que Ananias mentiu ao Espírito Santo. No versículo 4, ele está dizendo que Ananias mentiu para Deus, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Então, os textos aqui estão mostrando para nós que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito Santo é Deus. Nós temos que entender algo muito interessante, que ao longo da história houve falsos ensinos em relação a essa doutrina. O primeiro ensino seria o triteísmo. O que é o triteísmo? É o ensino que diz que o Pai é um Deus, Jesus é um Deus e o Espírito Santo é um Deus. 3 deuses. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai nos mostrar que é um Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Outra ideia equivocada é o unitarismo. O unitarismo, ele vai falar que existe apenas um Deus em uma pessoa só. Ou os unicistas. E eles negam a divindade de Cristo e também que o Espírito Santo é Deus. E existe uma terceira ideia equivocada sobre a teologia, sobre essa doutrina, que é o modalismo. O modalismo diz que em cada período Deus ele vai mudando. No primeiro período ele é Pai, no segundo período ele é Filho e no terceiro período ele é Espírito Santo. Então é outra falsa ideia, outra falso ensino distorcendo o real significado do que é a Trindade.